Olá, bom dia a todos. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica e hoje sobre a coordenação do serviço de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o tema que vai ser apresentado é vias aéreas, evidências e dicas práticas. Quem vai apresentar o caso clínico é a médica residente desse serviço, a doutora Débora Lopes Emerenciano. E quem vai discutir o caso clínico é o doutor Guilherme A. Pereira, que é médico assistente da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, vamos iniciar. Bom dia a todos, meu nome é Débora, eu sou residente do terceiro ano de Medicina de Emergência do HC. Vou apresentar para vocês 3 casos para darmos início às discussões sobre via aérea. E ao final de cada caso teremos uma pergunta a ser respondida por vocês e a gente vai disponibilizar o link para as respostas. Então, caso 1, MLS, 56 anos de idade, deu entrada na sala de emergência por código AVC. Foi evidenciado déficit motor à direita e sonolência, mas com resposta com comandos. A tomografia de entrada mostrava hemorragia intraparenquimatosa esquerda volumosa, com compressão de ventrículo e desvio de via média. O paciente permaneceu em vigilância neurológica na sala de emergência. Após cerca de 2 horas, percebeu-se que ela estava responsiva, com acúmulo de secreção em via aérea e ambulatória. Uma frequência cardíaca de 70, uma pressão arterial de 150 por 90, uma frequência respiratória de 13, saturando 86% em ambiente. Foi indicado, então, intubação orotraqueal. Então, caso 1, vocês podem colocar no navegador de vocês esse link gg.gg/UW2QD. Primeira pergunta. Qual medida terapêutica devemos indicar para esta paciente e por quê? O bloqueador neuromuscular pode ser evitado em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, lidocaína como pré-tratamento para diminuir a resposta simpática da laringoscopia, propofol por seu efeito cardiodepressor pode impedir o aumento da pressão intracraniana, ou fentanil e etomidato são uma boa opção para evitar variações na pressão intracraniana. Essa provavelmente vai ser uma das perguntas mais polêmicas, mas ficou bem dividida, né? 30% na letra A, 28, 27, 30 na B. Então, seguindo, caso 2, PRS, 35 anos de idade, IMC 40, da entrada na sala de emergência com dor abdominal associada a taquicardia e hipotensão. Enquanto aguarda a tomografia, iniciada em reposição polêmica, antibiótico terapia e noradrenalina. Porém, o paciente persiste taquipneica, sudoreica e em mau estado geral. Optado por intubação orotraqueal. Aqui seria uma foto exemplo da paciente em questão. O link que vocês podem utilizar gg.gg/UY9P2. Qual é a otimização mais eficaz para a laringoscopia desse paciente? Coxinha occipital, objetivando a posição do cheirador. Pré-oxigenação com PNI por mais de 5 minutos. Usar a mão direita para levar a cabeça na laringoscopia. Utilizar lençóis para a posição da rampa. Então, a gente ficou a letra A com 3 respostas e a letra D com 6 respostas. Então, caso 3, JFL, 45 anos de idade, possui antecedente de hipertensão. Da entrada na sala de emergência, trazida por familiares em cadeira de rodas, pálida e com fala entrecortada. Na monitorização, percebe-se saturação de 64%, com boa curva e oximetria. Fornecido oxigênio e máscara não inalante e transicionado para a BNI. Optado por intubação orotraqueal, após a utilização da saturação para 93%, com VNI parâmetros máximos e persistência de desconforto. Esse é um raio-x, exemplo da paciente em questão. A gente vê o infiltrado do lateral difuso e a pacificação de bases.
Esse caso, a gente tem o link gg.gg/UY9PX. O familiar da paciente afirma contato com parente com sintomas gripais, porque sua função clínica representa dificuldade fisiológica para a intubação, aumento da incidência de enfisema subcutâneo, tempo de apneia segura inferior a 1 minuto, dificuldade de ventilação com bolsa válvula máscara após intubação orotraqueal, necessidade de drogas sedativas em doses mais altas. Então, a questão, a gente teve 6 respostas na alternativa B, que é o tempo de apneia segura inferior a 1 minuto, e uma resposta na alternativa. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Pereira, eu sou médico assistente da disciplina de emergências clínicas do hospital. Eu gostaria primeiramente de agradecer à professora Rosa, a organizadora dessa reunião, e a professora Yolanda também, que estava junto a nós na reunião de preparação para esse espaço, e a todos da disciplina, em especial o Dr. Júlio Marchini, que nos auxiliou bastante na elaboração dessa apresentação, dando feedback e sugerindo algumas mudanças. E destacar a participação da Débora, que foi excelente aí nesse processo, na composição dos casos, dando feedback na composição, inclusive da apresentação, a qual vocês vão seguir. Então, eu primeiramente vou discutir indicação de intubação orotraqueal de maneira breve. Em seguida, vou falar sobre a predição de via aérea difícil, que talvez seja um dos tópicos mais inquietantes. Vamos falar do passo a passo da intubação orotraqueal, certo? Então, quando que a gente vai indicar a intubação orotraqueal? A indicação da intubação, ela vai se dar pela ausência de proteção de via aérea, e daí nós podemos ter 3 elementos para nos ajudar a pensar, né? Alguma dificuldade de fonação, deglutição, ou um acúmulo de secreção orofaríngea, um acúmulo de secreção superior. Todos esses elementos podem me auxiliar a pensar que não tem uma proteção de via aérea adequada e considerar uma indicação de intubação orotraqueal. Nós podemos considerar também uma falha de ventilação ou de oxigenação que prejudica o paciente e representa uma ameaça à sua segurança. E, por fim, mas não menos importante, um contexto de deterioração clínica possível e a intubação orotraqueal antecedendo uma dessas duas disfunções, certo? Então, considerando esse ponto pacífico e essas indicações de intubação orotraqueal abordadas nos casos clínicos que a gente apresentou para vocês, agora eu vou falar com certeza da questão mais aquecida, por assim dizer, na literatura, e isso nos caracteriza o fato exatamente de que existe uma revisão sobre a via aérea difícil publicada no New England nesse ano, né? E quando a gente pensa em via aérea difícil, habitualmente o primeiro elemento que vem à nossa mente é a via aérea difícil do ponto de vista anatômico. E não tem como a gente pensar em via aérea difícil do ponto de vista anatômico e não pensarmos em obesidade. Mas o ponto que é interessante e que eu gostaria de desconstruir com vocês é que a via aérea difícil não deve ser pensada única e exclusivamente do ponto de vista anatômico, mas a gente deve expandir esse conceito para um conceito fisiológico, algo que se tornou muito vivo em vigência da pandemia da Covid-19. E um ponto que eu vou explorar um pouquinho mais aqui nesse slide, porque nós não vamos voltar nisso na apresentação, que é o elemento contextual. E daí vou me explicar um pouquinho melhor. Então, o contexto da via aérea está relacionado com a experiência da pessoa que está fazendo o procedimento, a disponibilidade de ajuda para ela. Então, lembrar que a intubação orotraqueal não deve ser um procedimento feito sozinho. Ele deve ser feito junto a uma equipe interprofissional e, idealmente, com algum médico adicional que tenha experiência em via aérea, que tenha um volume de via aérea significativo, como retaguarda, né? Além da disponibilidade de ajuda, nós temos que ter equipamento adequado e um cenário adequado com colaboração do paciente, idealmente, né? Então, é muito importante que a gente não negligencie esses elementos contextuais e entenda que eles fazem parte do sucesso de uma intubação orotraqueal. Vamos passar agora para explorar melhor os conceitos anatômicos e fisiológicos que podem oferecer dificuldade a uma via aérea. Existem muitos elementos da predição de via aérea difícil anatômica que podem ser entendidos para os seus diversos passos. E talvez o que haja mais publicação na literatura é concernente a laringoscopia / sucesso de intubação orotraqueal, certo? Quando nós falamos em via aérea difícil anatômica.
E daí o fato de haver mais publicações faz com que a gente tenha mais disponibilidade de dado para falar em acurácia de predição de vocês. Então, essa é uma tabela muito interessante, que ela expõe a razão de verossimilhança positiva e negativa, que vai jogar com a probabilidade pré-teste e pós-teste na predição de via aérea difícil. Então, vejam que interessante, esse teste de mordida de lábio superior oferece uma razão de verossimilhança positiva superior a 10. Essa imagem de uma revisão sistemática e meta-análise publicada no JAMA mostra essa imagem, né, e mostra o que seria a classe 3. Né? E percebam que a pessoa não consegue anteriorizar a arcada inferior. E esse elemento, né, classe 3, que a pessoa não consegue anteriorizar em nada, e muito menos morder os lábios superiores, denota uma dificuldade de via aérea difícil. Né? Um outro elemento interessante é esse score de Wilson. Esse score de Wilson nada mais é do que uma soma de elementos. Tá? Então, o score de Wilson ele vai estar relacionado com peso, mobilidade cervical, se acima ou abaixo de 90 graus, mobilidade mandibular, tá certo? E abertura oral, além de contar também com a distância mental que eu apresento para vocês abaixo. Então, um score multifatorial que, quando superior a 2, vai sugerir uma razão de verossimilhança próxima a 9. Então, de novo, um elemento interessante para a gente pensar em predição de via aérea. Um elemento muito interessante para a gente pensar é que no contexto do departamento de emergência, por vezes, essa predição não vai conseguir ser tão detalhada. Mas, em especial agora no contexto da pandemia, as vias aéreas foram muito planejadas, o que permitiu um planejamento e, inclusive, permite sim essa avaliação anatômica. Chego agora especificamente na distância iomental. Né? Então, a distância do ioide aumenta. Né? Classicamente, a literatura propõe uma distância de 3 centímetros, onde, me permitam dizer, 3 polpas digitais como adequada, mas isso com certeza vai ser proporcional ao tamanho do paciente. Então, é importante que a gente entenda também esse elemento na predição de via aérea difícil. E, por fim, mas não menos importante, a retrognatia. Quando a gente fala em retrognatia, estamos falando da ponta do mento ao longo da mandíbula, uma distância inferior a 9 centímetros, ou mesmo, isso está validado em literatura, a percepção subjetiva de retrognatia de queixo curto. Certo? Então, é interessante que, no momento em que a gente identifique qualquer um desses preditores, a gente tenha um zelo adicional em relação ao planejamento da via aérea. Mas percebam que toda a nossa fala vai ser em torno da gente ser extremamente detalhista e fazer um planejamento sólido, independente da predição de via aérea difícil ou não. Certo? No entanto, quando a gente fala de via aérea difícil, nós não estamos falando exclusivamente de predição de laringoscopia ou intubação orotraqueal difícil. Nós estamos falando também de dificuldade para ventilar, dificuldade para passagem de um dispositivo supraglótico e dificuldade de cricotireoidostomia. Certo? Então, quando eu falo de dificuldade para ventilar, eu falo da utilização do bolsa-válvula máscara. E daí aqui são alguns dos elementos para a gente considerar uma predição de dificuldade de ventilação. Então, um paciente que tenha um pescoço largo, que tenha uma lampate 3 ou 4, um paciente que seja obeso, que tenha uma síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Percebam que todos esses elementos que eu falei até o presente momento comumente são associados. E da mesma forma, um paciente que possivelmente tenha dificuldade para a vedação de máscara, e aqui eu dou o exemplo clássico da barba, né? E também da possibilidade de um paciente que tenha alguma deformidade facial ou que use prótese, tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente pode tomar de tirar a prótese e colocar uma gaze ou algo no local para facilitar a ventilação. Também nós devemos considerar a presença de uma massa cervical que pode dificultar para acoplar o bolsa-válvula máscara no rosto do paciente. E por que esse passo é tão fundamental? Porque não existe cenário de maior ameaça na via aérea que senão o insucesso na laringoscopia / intubação e o insucesso na ventilação com bolsa-válvula máscara. E vai ser uma indicação quase que automática de crico, caso eu não consiga ter a passagem de um dispositivo supraglótico adequado.
Tá? Então, é muito importante essa predição da dificuldade de ventilação com bolsa válvula máscara. Mas e o dispositivo supraglótico? Né? E quando a gente fala de dispositivo supraglótico, nós estamos falando, sim, principalmente da máscara laríngea, né? Que é um recurso largamente disponível, diferentemente de alguns outros dispositivos que eu vou mencionar aqui na apresentação. A máscara laríngea é muito utilizada no centro cirúrgico e ela vem ganhando cada vez mais espaço no departamento de emergência, como um recurso de resgate. E daí, quando a gente pensa em dificuldade para passagem de dispositivo supraglótico, com certeza um dos elementos a ser levado em conta é uma abertura oral restrita. Afinal, uma máscara laríngea, por exemplo, não é um dispositivo pequeno, né? Então, a gente vai ter que passar esse dispositivo pela cavidade oral e conseguir guiar ao longo do céu da boca. Devemos considerar também a presença de uma obstrução de via aérea, e aqui, de novo, voltamos na obesidade. Então, vejam que o estigma da obesidade em relação à via aérea difícil ele é pertinente, porque em muitas situações a obesidade pode oferecer um desafio no contexto da via aérea. Da mesma forma, uma via aérea distorcida pode oferecer uma dificuldade para a passagem do dispositivo supraglótico e uma distância tíbio-peritoniana pequena. E por fim, mas não menos importante, eu devo considerar a dificuldade de uma cricotireoidostomia, lembrando que esse procedimento é um procedimento de exceção. E daí aqui eu remonto ao acrônimo americano, né, o S vem de surgery, né? Então, uma cirurgia pode oferecer uma dificuldade para a crico, tanto uma cirurgia antiga que possa ter uma fibrose, uma distorção anatômica, quanto uma cirurgia recente, que o local pode ter uma frialdade, uma fragilidade. Da mesma forma, a presença de massas, né? Distorção anatômica, e daí quando eu falo de massa, a gente pode considerar a presença de um hematoma, uma coleção, uma distorção anatômica, a presença de radiação prévia, né? Então, classicamente, radioterapia cervical pode oferecer uma dificuldade local, em especial para pacientes que recebam radioterapia no local. E, por fim, mas não menos importante, lesões tumorais propriamente ditas, neoplásicas, né? Então, aqui eu reforço. O elemento de massa, a gente tem que pensar em efeito de massa, como coleções, hematomas, que podem acontecer aí na região cervical, que é uma região extremamente delicada. Ok, dito isso em relação à crico, eu gostaria de dar destaque para essa questão da dificuldade fisiológica da via aérea, em especial porque esse foi talvez o maior desafio da pandemia, né? Então, pacientes que tinham uma questão de oxigenação extremamente desafiadora, e nós iniciávamos o procedimento com pacientes com saturações limítrofes ou até com saturações baixas, com pacientes hipoxêmicos. Esse é um grande desafio para o procedimento de intubação orotraqueal. Além disso, nós devemos considerar sempre a otimização hemodinâmica do paciente, certo? Então, pacientes que se encontrem previamente hipotensos ao procedimento, não deve se proceder. Nós devemos, primeiramente e idealmente, lógico, se possível, né? Caso a gente esteja diante de uma via aérea crash, a gente vai ter que proceder em intubação orotraqueal. Mas caso eu tenha a possibilidade de otimizar a hemodinâmica, eu devo fazer. E da mesma forma, a presença de distúrbios metabólicos, né? E aqui, com certeza, o cenário mais caricato do departamento de emergência e da terapia intensiva é a presença da acidose metabólica grave, né? A gente não deve realizar uma intubação orotraqueal não planejada no paciente gravemente acidótico, fazer uma respiração de Kussmaul. Esse paciente gravemente acidótico tem o risco de óbito se ele estiver extremamente taquipneico, fazendo uma compensação aí respiratória. Se eu intubo ele e eu não consigo oferecer essa taquipneia, eu tenho um grande risco à vida desse paciente. Então, é muito importante a gente entender essa otimização fisiológica antes do procedimento e entender, sim, a fisiologia como um elemento de dificuldade da intubação orotraqueal. Ditos esses elementos de definição e de caracterização anatômica e fisiológica sobre a via aérea difícil, eu preciso falar sobre a epidemiologia da via aérea difícil. Então, eu preciso deixar claro aqui que a via aérea difícil não é algo comum, né? Então, nós vamos necessitar de dispositivos de auxílio, de recursos de resgate e ter obstáculos na intubação orotraqueal,
talvez em cerca de 10% em algumas casuísticas, né? Mas isso não descaracteriza o fato de que nosso planejamento tem que ser muito sólido. E daí eu vou me explicar. Intubações em centro cirúrgico versus intubações no departamento de emergência. O departamento de emergência tem até 35 vezes mais dano cerebral e óbito. Então, o que eu quero destacar aqui? É um paciente numa condição crítica, numa condição em que a via aérea é uma surpresa, não um planejamento prévio. Eu posso, lógico, fazer um planejamento breve no departamento de emergência ou na unidade de terapia intensiva. Mas, com certeza, o planejamento não vai ser igual a um paciente que passou por uma avaliação pré-operatória e foi encontrado no centro cirúrgico de maneira esperada prévia, certo? É muito interessante essa casuística vem do Reino Unido, e ela destaca que até na terapia intensiva há 55 vezes mais dano cerebral e óbito. Então, eu reforço para vocês que, apesar do fato da via aérea difícil, dos obstáculos na intubação orotraqueal não serem frequentes, os eventos adversos podem ser muito graves. Então, essa discussão ela é muito pertinente para esse espaço acadêmico e a intubação orotraqueal deve ser um procedimento planejado e aperfeiçoado dentro do possível nos cenários de emergência e terapia intensiva. E daí aqui eu aproveito para dividir com vocês uma publicação do nosso serviço que foi feita no primeiro semestre de 2020, no contexto da pandemia, que destacava exatamente o sucesso de primeira passagem da intubação orotraqueal. Vejam que mesmo no contexto da pandemia, essa casuística que conta com 112 pacientes, nós tivemos um sucesso de primeira passagem de 80%. Nós estamos falando de um hospital-escola, né? Durante a pandemia, predominantemente as intubações orotraqueais foram feitas ou por residentes mais experientes ou por médicos assistentes. E é interessante destacar que o restante que não teve sucesso de primeira passagem, houve sucesso de 75% na segunda tentativa e de 20% na terceira. Foram necessárias somente 2 cricotileostomias e, infelizmente, tivemos uma parada cardiorrespiratória relacionada ao procedimento. Foi algo que foi notado em todos os serviços ao redor do mundo, né? O risco de intercorrências e eventos graves no contexto da intubação e de deterioração respiratória dos pacientes com a Covid-19. Dito isso sobre a epidemiologia e sobre a experiência do nosso serviço, agora eu gostaria de passar a sequência rápida de intubação com vocês. A sequência rápida ela é um conceito que está presente na literatura há cerca de 30 anos, e ela é composta pela administração do hipnótico logo em sequência do bloqueador neuromuscular, né? E a literatura relacionada à sequência rápida de intubação, ela está muito alicerçada em estudos observacionais, né? E ela parece realmente demonstrar que a adição do bloqueador neuromuscular imediatamente ao hipnótico sugeriu um aumento do sucesso de primeira passagem na intubação orotraqueal e a descrição de poucos eventos adversos, de poucas complicações. A sequência rápida de intubação no departamento de emergência, na terapia intensiva, se tornou a prática mais frequente, né? A prática comum, e vai ser ela que eu vou destrinchar aqui com vocês. No entanto, no final da apresentação, eu vou sugerir uma alternativa. Então, quando a gente fala de sequência rápida, é interessante a gente pensar sobre os medicamentos que nós vamos selecionar. A gente está no hospital escola, é muito importante que a gente faça a discussão da indicação dos medicamentos que nós utilizamos. E aqui vem com certeza a nossa menina dos olhos, e que tem muito destaque no departamento de emergência e um ganho crescente aí na literatura de medicina de emergência, que é a ketamina. A ketamina é habitualmente usada na dose de 1,5 a 2 mg/kg, lembrando que ela já oferece uma dose dissociativa a partir de 1 mg/kg, e ela é muito interessante porque ela mantém as incursões respiratórias quando administrada de maneira lenta. Uma infusão intempestiva de ketamina pode parar drive, mas isso não é habitual, tá? A ketamina tem uma série de vantagens, além de manter o drive, ela tem um efeito broncodilatador, que também é muito interessante. Mas sempre quando a gente pensa no uso de medicamentos, nós devemos pensar também nas suas contraindicações ou possíveis eventos adversos. A ketamina classicamente está associada a taquicardia e elevação pressórica. Então, pacientes que estão com frequências muito elevadas, hipertensos,
ou que a elevação pressórica pode ser desvantajosa do ponto de vista fisiológico, a gente deve usar ela com muita cautela. Além disso, a ketamina pode sim oferecer um risco de broncorreia, de acúmulo de secreção na via aérea, então eu sempre devo estar preparado com uma sonda para aspirar, e também há um risco de laringoespasmo. Apesar de não ser frequente, ele pode dificultar aí o momento da intubação. Além disso, usamos também muito o etomidato como opção hipnótica, né? E daí só destacando, a ketamina, além de hipnótica, também é analgésica. O etomidato habitualmente é usado na dose de 0,3 mg/kg, e o seu fato mais interessante é que o etomidato é uma droga que permite estabilidade hemodinâmica, né? Há uma descrição clássica em literatura do risco de insuficiência adrenal com a utilização do etomidato, mas eu preciso reforçar que esse risco é muito baixo, principalmente com a dose isolada na sequência rápida. Talvez esse risco seja um pouco maior no contexto de infusão contínua, que é, sinceramente, uma utilização que não é feita nos ambientes com pacientes graves. Infusão contínua de etomidato não é uma prática comum. E daí eu me sinto na necessidade de reforçar que o midazolam e o propofol são drogas que caíram em desuso como agentes hipnóticos na intubação orotraqueal no departamento de emergência. Tá? Nós não utilizamos mais essas drogas exatamente pelo fato de que elas promovem uma cardiodepressão e há um risco significativo de hipotensão no procedimento. Então, realmente são drogas que nós deixamos de lado no pronto-socorro. A gente hoje em dia utiliza muito, muito pouco. Tá? O propofol ainda é bastante utilizado no centro cirúrgico pelo fato de ter uma meia-vida rápida, às vezes ser feito em pequenas doses, mas no departamento de emergência, frequentemente o paciente tem uma descompensação clínica associada à indicação de intubação orotraqueal. Realmente é uma droga que a gente tem pouca condição de fazer, porque o status clínico do paciente não permite. E daí aqui eu me permito voltar no caso exposto pela Débora, e a alternativa correta aqui era fentanil e etomidato, né? Então nós tínhamos um paciente com uma hemorragia intraparenquimatosa no núcleo capsular, e o fentanil, que é uma droga com indicações muito restritas, pode ser interessante por fazer uma analgesia e diminuir o estímulo adrenérgico, que poderia elevar a pressão arterial e, portanto, agravar a hipertensão intracraniana. E o etomidato é interessante por não promover hipotensão, por ser um agente que dá estabilidade hemodinâmica e daí, neste contexto, não diminuir a pressão de perfusão cerebral, certo? Então, nesse sentido, essas respostas seriam mais adequadas, certo? Dito isso, eu falei para vocês que o grande alicerce da sequência rápida de intubação é a adição do bloqueador neuromuscular sequencial ao hipnótico. Então, com certeza, precisamos discutir qual bloqueador que a gente vai usar. E daí, quando a gente fala de bloqueio neuromuscular, não tem como a gente fugir da succinilcolina. Succinilcolina que frequentemente é usada na dose de 1,5 a 2 mg/kg, em especial no contexto da pandemia. Nós fomos mais arrojados com a dose, utilizando frequentemente 2 mg/kg, no sentido principalmente de querer garantir um bloqueio neuromuscular efetivo. Existem algumas descrições clássicas de contraindicação da succinilcolina, como hipertermia maligna, miopatias, rabdomiólise, denervação muscular, esclerose lateral amiotrófica e hipercalemia. Tá? Eu gostaria de fazer ressalva de que existe alguma discussão na literatura sobre realmente o risco da succinilcolina em pacientes com potássios discretamente elevados, se realmente isso tem relevância clínica. Então, há um questionamento na literatura sobre isso, mas a verdade é que na prática clínica nós ficamos com receio de utilizar essa medicação nesses contextos clínicos e realmente nós evitamos. A succinilcolina tem como grande vantagem que ela faz um bloqueio neuromuscular muito rápido, mas ela tem a desvantagem que o bloqueio neuromuscular é de instalação rápida, mas também é mais fugaz. Após poucos minutos, a succinilcolina passa o seu efeito. Ao passo que a outra alternativa que nós utilizamos muito, que é o rocurônio, habitualmente utilizado na dose de 1,2 mg/kg, ele é muito interessante porque ele oferece um tempo de ação mais prolongado. Tá?
Então, no contexto da pandemia, o Rocuroni foi muito utilizado porque ele já oferecia vantagens, promoveu um bloqueio neuromuscular de 50 a 60 minutos, já permitia o cálculo de mecânica ventilatória após intubação orotraqueal. Então, ele foi bastante utilizado. E ele tem uma característica interessante, que é a disponibilidade do Sugammadex, que é um antídoto a isso. Tá? Eu gostaria de fazer a ressalva de que existe comparação head-to-head de succinilcolina e Rocuroni, existe ensaio de não inferioridade com o Rocuroni em relação à succinilcolina, e o Rocuroni não se provou não inferior. Inclusive, há disponibilidade de revisão sistemática em literatura, que eu deixo aí para vocês nas referências abaixo do slide, e realmente a succinilcolina parece ser superior em relação ao Rocuroni, talvez a diferença seja pequena, com certeza são duas alternativas interessantes na intubação orotraqueal. Ok, mas nós precisamos falar, além da escolha de medicamentos no nosso planejamento de procedimento, da nossa preparação, e uma preparação pormenorizada, idealmente com a utilização de checklist, né? Uma prática que veio da aviação, entrou nos centros cirúrgicos em tantos setores do hospital e vem cada vez com maior força no departamento de emergência, né, no pronto-socorro. Então, com certeza, nós devemos fazer uma escolha das medicações com cautela, mas nós devemos fazer muitas outras coisas. Nós devemos fazer uma monitorização adequada dos pacientes e tomar o cuidado de setar o monitor para fazer uma aferição de pressão arterial automática de 5 em 5 minutos. Não há nada pior, né, do que terminar o nosso procedimento e 30 minutos depois aferir uma pressão e ver que o paciente estava hipotenso, instável, chocado. Né? O paciente, após sedação, intubação orotraqueal, ele não vai mais estar interagindo. Eu vou perder uma série de parâmetros que me sugeriam disfunção ou hipotensão. Então, é muito interessante que eu faça essa monitorização automática de pressão arterial e, se possível, que eu coloque um alarme para dessaturação do meu monitor. Esses dois elementos vão me ajudar, mesmo na cabeceira, não olhando de frente para o monitor, estar atento a isso e solicitar que a equipe interprofissional e outros colegas médicos também se atentem a isso. Não necessariamente narrando o tempo todo, que vai deixar a pessoa fazendo o procedimento desconfortável, mas relatando a predição de intercorrências. O outro ponto fundamental é a obtenção de acesso venoso. E aqui eu reforço, esse 2 não está aí à toa, é necessário, é ideal a presença de 2 acessos venosos. Afinal, você perder o acesso venoso no momento da intubação orotraqueal é algo extremamente temerário, então é muito relevante que eu tenha 2 acessos venosos obtidos. Eu vou separar também o meu laringoscópio e a minha lâmina adequada, habitualmente uma lâmina 4 para o adulto médio. E aqui eu faço a ressalva que caso você possua um videolaringoscópio no seu serviço, você pode utilizá-lo. Eu vou falar um pouquinho sobre a evidência de videolaringo mais para frente e suas vantagens. Nós devemos selecionar também um tubo orotraqueal, e aqui tem mais uma polêmica aí da pandemia, né? Que a gente ventila melhor com tubos de maior calibre, mas a gente tem o menor risco de lesão de via aérea com tubos de menor calibre. Então, nós ficamos nessa escolha de Sofia em relação ao tamanho do tubo orotraqueal. Frequentemente, pacientes adultos do sexo masculino vão ser intubados com tubo 8 a 8,5 e mulheres com tubo de 7 a 7,5. Eu gostaria de destacar para vocês que é sempre interessante, além do tamanho de tubo que vocês selecionaram, disponibilizar um tubo meio ponto menor e também separar um tubo orotraqueal número 6, no caso de uma cricotiolidostomia, se fizer necessária, para ser inserida no orifício que vocês gerarem. Além disso, a gente deve fazer a escolha se nós vamos utilizar ou não um fio guia, sempre tomando cuidado do fio guia não passar do olho de Murphy, né, que é aquela saída lateral da porção distal do tubo, dado o risco de lesão de via aérea do fio guia. Então, o fio guia não deve passar da ponta do tubo, nem da distância do olho de Murphy. Eu vou separar com certeza do dispositivo supraglótico. Ah, Guilherme, mas é um paciente magro, não tem nenhum preditor de via aérea difícil. Eu preciso separar o dispositivo supraglótico? Eu preciso elencar os meus planos e ter como plano B o dispositivo supraglótico? Sim. Separem a máscara laríngea ou algum outro dispositivo supraglótico que vocês tenham à disposição. Tá? A gente sempre deve ser precavido e ter o recurso de resgate. Tá?
Faço aqui o destaque que máscara laranja também tem numeração e adequação para adulto, tá? De acordo com o peso que vai estar descrito na máscara. E, por fim, o bugie, que também é outro recurso que a gente utiliza muito, que eu vou falar com mais detalhes. É muito interessante deixar o bugie separado, mesmo que você não planeje utilizá-lo na primeira laringoscopia. Ok, vamos então para a pré-oxigenação. A pré-oxigenação, com certeza, está relacionada com o conceito de tempo de apneia segura. Isto é, após a retirada do suporte, no meu momento de laringoscopia, quanto tempo de apneia segura que eu tenho sem o paciente realizar uma dessaturação importante. E aqui, com certeza, a gente está tentando, com a pré-oxigenação, aumentar o tempo de apneia segura. Existe publicação colocando pacientes sem nenhum desafio anatômico ou fisiológico para pré-oxigenar em posição de 30 a 45 graus, e essa publicação foi negativa. No entanto, para pacientes obesos, as publicações foram positivas. Tá? Nós tivemos achados de vantagem, de ganho de tempo de apneia segura, de melhora de desfecho no paciente obeso. Então, é um fato, sempre que nós vamos pré-oxigenar os pacientes, a gente acaba posicionando em 30 a 45 graus, colocando eles sentados no momento de pré-oxigenar. E a literatura propõe, para a pré-oxigenação, o uso de bolsa-válvula máscara, de máscara não reinalante em flush rate, né, isto é, em fluxo máximo, e a ventilação não invasiva. Aqui eu gostaria de destacar que o catéter nasal de alto fluxo é uma opção inferior aos outros dispositivos, mas como a Débora tão bem lembrou no preparo desse espaço, o catéter nasal de alto fluxo foi um recurso muito interessante no contexto da pandemia. Frequentemente os pacientes tinham pneumotórax, pneumomediastino, e a gente não tinha a possibilidade de realização de pressão. Então, o catéter nasal de alto fluxo oferecia essa vantagem para pacientes que estavam francamente hipoxêmicos sem pressurizar a via aérea. Tá? Foi muito comum a pré-oxigenação com ventilação não invasiva, mas isso estava restrito no contexto de pneumotórax. Certo? Uma última colocação sobre pré-oxigenação. Mesmo depois que nós tenhamos uma resolução da pandemia e a gente veja menos pacientes com dessaturação, é muito importante que a gente lembre que pacientes com saturação adequada também merecem pré-oxigenação. A pré-oxigenação promove denitrogenação e aumenta o tempo de apneia segura, certo? Então, façam isso mesmo no paciente com saturação basal de 97%, 98%, certo? E no contexto de otimizar a pré-intubação, nós devemos sim lembrar dos elementos fisiológicos previamente mencionados. Então, devemos considerar a estabilização hemodinâmica e, idealmente, a resolução do pneu ou do hemotórax, certo? E daí aqui eu gostaria de fazer um comentário a respeito do fentanil. O fentanil é um opioide, né? Em especial quando associado ao midazolam, ele promove muita hipotensão, há um risco de tórax rígido que dificulta a ventilação do paciente no ato ou após a intubação orotraqueal. Então, o fentanil, no contexto do departamento de emergência, não posso falar de outros setores, mas no contexto do departamento de emergência, o fentanil tem uma utilização muito restrita, hoje em dia, com embasamento pela literatura. O fentanil, por ser um analgésico, ele diminui o estresse adrenérgico e ele é uma alternativa interessante no contexto de sangramento intracraniano, hipertensão intracraniana e, por exemplo, dissecção de aorta. Tá? Mas eu gostaria de destacar que é uma medicação que hoje em dia é muito pouco utilizada no departamento de emergência. Certo? Ressalto também que no momento da infusão do agente hipnótico e do bloqueador, é muito importante que haja a infusão sequencial. Tá? Faço aqui até a provocação de que existem estudos com a inversão da ordem para adiantar antes o bloqueador neuromuscular e depois o hipnótico. Essa não é uma prática comum no nosso serviço, mas o meu ponto é, a literatura está buscando cada vez mais reduzir o tempo da infusão de medicamento para ter uma intubação mais segura. Então, as pessoas estão sendo arrojadas até o ponto de estudar o bloqueador antes do hipnótico. Então, a infusão precisa ser sequencial com o objetivo de tornar o procedimento mais seguro. Nós devemos lembrar do tempo de ação de cada medicação e sempre atentar para a perda de drive ventilatório, para a perda das incursões,
para fazer a nossa laringoscopia. Guilherme, mas e a oxigenação apneica, né? Eu tenho alguma diferença de desfecho? É muito interessante, né, que a apneica, né, a utilização do catéter de baixo fluxo ou de alto fluxo no momento da laringoscopia, ela não tem documentação de benefício, como essa publicação aí do Academic Emergency Medicine que está colocada, em benefício em redução de dessaturação do procedimento, tá? No entanto, no contexto da pandemia, acabou sim sendo uma prática comum do nosso serviço, para a gente acreditar que talvez tivesse algum benefício, tá? Essa publicação já é relativamente antiga, já tem 4 anos, mas fica aí a provocação e talvez o acompanhamento da literatura se vai surgir realmente algum benefício documentado. A ideia aqui eu passo para talvez um dos pontos mais críticos de qualquer procedimento, não só da intubação orotraqueal, que é o posicionamento. Então, um elemento muito importante, se a maca que o paciente tiver a possibilidade de regulação de altura, é muito importante colocar a maca numa posição confortável para o procedimento de intubação. Idealmente, descrito em literatura, a altura da cama deve estar na altura do xifoide. Então, é bem acima da altura da cintura, que é um local posicional aí desconfortável. O paciente deve estar idealmente mais próximo à cabeceira. Então, esse deve ser um cuidado nosso no posicionamento do paciente. Se ele estiver caído no leito, de trazer ele para próximo à cabeceira. Nós devemos realizar um alinhamento aí do meato acústico com o manúbrio, né? Então, esse alinhamento da orelha com o externo do paciente. E, por fim, na maior parte dos pacientes adultos, o coxim occipital vai ser uma ajuda nesse sentido. Mas isso não descaracteriza o fato que a Débora expôs no caso clínico, que a posição de rampa vai ser muito fundamental no paciente grande obeso, tá? Para a gente conseguir fazer o alinhamento meato-manúbrio e, portanto, facilitar a intubação orotraqueal. Então, a resposta para o nosso caso clínico aqui é o recurso que mais vai nos auxiliar no ato da laringoscopia, com certeza, é a utilização de lençóis com a composição da posição de rampa, tá? O coxim occipital frequentemente não vai resolver, e a tal da sniffing position, ou posição do cheirador, não vai ser um recurso aí que vai nos ajudar. A rampa vai ajudar muito mais no alinhamento, tá certo? E a pré-oxigenação e a utilização da outra mão para posicionar a cabeça são recursos que ajudam, mas a posição da rampa no obeso frequentemente vai ser indispensável. Guilherme, mas e o videolaringoscópio? Ele é indispensável? É muito interessante porque existe um conflito na literatura, existem publicações que favorecem e que falam contra o videolaringo, não contra no sentido de ser contraindicado, mas no sentido de não ser superior à laringoscopia direta e agregar custo. Tá? Agora, eu vou defender aqui o videolaringo, principalmente no contexto do hospital-escola. Né? Por quê? Porque o videolaringoscópio, ele permite a gente acompanhar a intubação orotraqueal do aprendiz. Então, a gente vai observar o residente ou estudante de medicina fazer a laringoscopia e a gente vai conseguir ver exatamente o que ele está vendo e acompanhar o seu procedimento e dar feedback dentro do procedimento. Na laringoscopia direta era muito mais difícil de oferecer feedback porque a gente não estava fazendo a visualização direta que o aprendiz estava. E eu me permito dizer que mesmo fora do hospital-escola, quando tiverem vários profissionais de saúde, um laringoscopando por videolaringo, talvez isso também ajude. Mas, por hora, ainda há questionamento na literatura e achados positivos e negativos sobre aumento de sucesso de primeira passagem por videolaringo. No contexto da pandemia, houve publicação até destacando que o videolaringo aumentava a distância em relação à face do paciente, talvez diminuindo a exposição à dispersão de aerossol no ato de intubação. Mas e o bugie? O bugie é um recurso que todo serviço deve ter. Porque o bugie, esse sim, possui ensaio clínico randomizado, Beam Trial, publicado aí no JAMA no ano de 2018. Uma publicação muito robusta que sugere aí o maior sucesso de primeira tentativa de intubação orotraqueal
redução de episódios de hipoxemia, tá? Com uma duração semelhante. Aqui eu faço algumas ressalvas, tá? Esse estudo ele é unicêntrico, feito nos Estados Unidos, com residentes sênior de medicina de emergência e assistentes fazendo intubação orotraqueal. Então, talvez uma pessoa menos experiente com BUGE tenha um aumento da duração da intubação orotraqueal com a utilização desse dispositivo. Mas eu preciso destacar que é muito interessante ter treinamento nesse dispositivo e utilizá-lo, né, na via aérea difícil, tá? Essa recomendação formal é para via aérea difícil, não para via aérea lato sensu, tá? Talvez nós vejamos aí o BUGE ganhando espaço na via aérea em geral, mas ela deve ser um recurso na via aérea difícil. Estou me aproximando do fim, tá bom, pessoal? A capnografia, ela basicamente é composta pela aferição do CO2 exalado, e a gente tem o método colorimétrico, que é um método um pouco mais grosseiro, e a metodologia em forma de onda contínua, que é o padrão ouro para verificar o sucesso de intubação orotraqueal. Então, se vocês tiverem no serviço à disposição, é um recurso muito interessante. E no departamento de emergência, cada vez mais a contrassinografia point of care ganha destaque. Então, eu gostaria de só demonstrar essa imagem para vocês. A imagem da esquerda, vocês veem uma luz única e atrás uma luz colapsada, que é o esôfago. E o ultrassom vai ajudar muito exatamente na intubação inadequada de esôfago, né? Vocês podem visualizar na imagem da direita uma sensação de duas luzes. Então, ter o probe aí na região da fúrcula vai nos ajudar para acompanhar a intubação orotraqueal. No pós-intubação, com certeza, nós devemos fazer uma pseudoanalgesia adequada e otimizar a ventilação mecânica, né? Então, essas medicações devem estar preparadas a priori da intubação, para que já seja instalada a pseudoanalgesia após o procedimento. E, para finalizar, eu vou falar uma palavrinha sobre sequência atrasada. Então, eu falei até o presente momento sobre sequência rápida de intubação, mas eu queria fazer um comentário sobre sequência atrasada. Então, pacientes que estejam agitados ou ansiosos e não estejam colaborando com o momento de pré-oxigenação, nós podemos considerar a realização da ketamina. O Scott Weinberg é um emergencista que publica, tem blog, é uma pessoa que produz bastante, né, na linha do FOAMed, e ele fez publicação sobre a sequência atrasada, né, propondo que a realização da ketamina em dose dissociativa permitiria uma pré-oxigenação adequada, né? Então, eu consegui que o paciente que estivesse agitado ou ansioso pré-oxigenasse de maneira adequada. Eu gostaria de destacar aqui que a gente não deve considerar a sequência atrasada só para paciente estar hipoxêmico, tá? Isso acabou sendo feito em alguns serviços com subdoses de ketamina, mas a gente deve considerar para pacientes que não estão pré-oxigenando bem por falta de ansiólise. Então, eu vou fazer um agente para dissociar para melhorar este procedimento, tá? Eu não vou conseguir melhorar uma hipoxemia do paciente que está bem acumulado na VI ou que está colaborativo. Tudo bem? Mas esse é um recurso muito interessante para pacientes agitados e que pode melhorar o meu procedimento de intubação. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado de indicar bem esse procedimento. Essa última publicação citada aí para vocês, desse ator Driver, do Annals of Emergency Medicine, cita um relato de caso de uma ketamina que, mesmo feita de maneira lenta, cautelosa, houve interrupção de incursões respiratórias, tá? Então, a gente tem que ter cuidado de indicar bem, porque apesar de ser raro, uma infusão lenta de ketamina tem interrupção de incursão respiratória, isso pode acontecer. Então, você tem que estar preparado e fazer com muito cuidado. E daí isso destaca para vocês que o último caso clínico que a Débora apresentou, a resposta adequada era tempo de apneia segura inferior a 1 minuto. Era classicamente um caso aí de Covid-19, e a gente tem tido tempos de apneia segura muito curtos, que fazem com que o procedimento seja extremamente complexo. Nós produzimos aí um material, fazendo justiça, né, os residentes de emergência produziram. Então, eu gostaria de destacar o nosso R2, o Felipe Bozo Bortoleto, e os nossos R3, a Clara Carvalho, o Danilo Dias e a Débora, que está aqui apresentando e que tanto colaborou com esse espaço. Eles fizeram produção, atuaram nesse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, né? E fizeram edição do vídeo em seguida.
A gente contou aí com a ajuda do preceptor do Bruno Marques, tá? Então, se vocês quiserem ver em casa aí um vídeo de intubação orotraqueal inicial com laringoscopia direta e depois uma segunda exposição breve da utilização do videolaringoscópio, tá? É um vídeo open source, podem compartilhar gg.gg/viaéreo. O vídeo está aí disponível para vocês verem uma intubação adequada, passo a passo, feita pelos nossos residentes da medicina de emergência, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, e daí nós ficamos abertos agora a perguntas. Então, pessoal, queria parabenizar a doutora Débora e o doutor Guilherme pela excelente exposição. Um tema bastante oportuno, né, no contexto atual da pandemia, e eu acho que assim, a pandemia, nesse sentido de intubação, acho que deu um up muito grande em termos de conhecimento, né? Vamos ver ali no chat se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Fiquem à vontade, pessoal. Acho que eu gostaria, enquanto alguém pensa aí, os poucos minutinhos que nós temos, eu queria que o Guilherme comentasse assim, o que ele, se você for comparar no começo da pandemia, então no ano passado, né, e agora esse ano, então um ano depois, o que você poderia falar para a gente assim, um minuto, das mudanças importantes que você notou em termos de emergências clínicas? Eu acho que isso é bastante importante, porque agora todos os nossos residentes, não só o residente de emergência, mas o residente de clínica médica geral e de especialidade, teve que se atualizar. Perfeito. Eu penso que a pressão da gravidade dos pacientes fez com que se tornasse uma prática disseminada o planejamento da via aérea, né? Que é uma cultura da medicina de emergência, que é uma especialidade tão antiga nos Estados Unidos e que no Brasil é uma especialidade que vem se consolidando, e a gente fica muito feliz que no nosso serviço a residência está crescendo. Nós tínhamos somente 12 vagas, agora já contamos aí com 24 vagas, e essa cultura da medicina de emergência, do planejamento muito robusto de via aérea, é uma coisa que se disseminou para todo o hospital, e acho que os residentes de clínica médica e das especialidades se beneficiam disso, né? O planejamento robusto, a realização de um plano A, plano B e plano C, o raciocínio em checklist. E se eu pudesse dizer de um ganho ou outro muito benéfico, eu diria que foi o uso do videolaringoscópio e do BUGE de maneira mais disseminada. Acho que tanto os residentes quanto os assistentes se aperfeiçoaram nessas técnicas, o que torna o hospital aí um ambiente de maior colaboração e, o mais importante, de maior segurança para os pacientes. Então, agradecer novamente ao Serviço de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas pela excelente apresentação e pelo tema bastante de impacto no contexto atual. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.